Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P. Hoje aqui com um grande amigo, muito mais do que... Aliás, trago muitos amigos aqui dentro do podcast. Acho que a parte mais gostosa é a gente poder trazer pessoas que a gente gosta, que a gente admira. Então, estou aqui com o Anderson Mendes. Nossos contatos iniciais foram profissionais. Fez parte aqui de uma jornada importante da minha vida. Agradeço pela força inicial ali, não vou esquecer disso nunca, foi muito legal. E deu certo, né? Hoje a gente tem 10 anos daquele projeto que era uma sementinha lá do Quero Passar no TSA, hoje é um portal, né? Então, já um agradecimento aqui de antemão. Mas trouxe o Anderson, que vai contar a história dele, vai contar o que ele faz hoje em relação à saúde mental. Então, o nosso ponto aqui que eu estou pegando, e isso tem me deixado cada vez mais preocupado, mais de olho nisso, porque eu venho nos últimos meses detectado no centro cirúrgico, na anestesia, um aumento grande de pessoas que tentam se suicidar. Então, nessas últimas semanas, todas as semanas teve um jovem que tentou se matar. Isso me chamou a atenção, né? Porque foi consecutivo com pacientes jovens, e aí eu também cuido dos residentes de lá, né? Sou um dos preceptores lá, sou coordenador da residência, e eu alertei eles, né, sobre essa questão da saúde mental, do suicídio, que também é uma coisa frequente aqui na área médica e na área de anestesia. Então é sobre isso que eu queria que você ajudasse a gente. Primeiro, você se apresentasse, falasse aí a sua formação, como que você foi cair neste mundo e fazer um instituto Gente Feliz para ajudar pessoas que têm doenças relacionadas à depressão, à saúde mental. Então, seja bem-vindo primeiro à Substância P, aqui você que é profissional de saúde ou não, a gente sabe que isso traz muita curiosidade, é muito importante. Tem um livro aqui depois do Anderson, que nós vamos falar também sobre ele, mas por favor. Valeu, Du. Brigadaço, né, pela porta aqui, pela oportunidade no Substância P. E, humanos, essa história toda nasceu... Lembra aquela música do Paralamas, Entrei de Gaiato no Navio? Sim. Eu fui chamado para ser diretor de cena de um projeto do IPQ, Instituto de Psiquiatria da USP. Ali estavam os grandes nomes, né, do Dr. Wagner Gataz, do Dr. Ricardo Moreno, e grande elenco, falando sobre psiquiatria para não psiquiatras. Então, Legal. Eles traziam, né, os principais sintomas, os principais transtornos mentais, mas de uma forma mais light. E aí, abriu a aula justamente com o Dr. Wagner Gataz falando sobre depressão. Cara, depois de 15 minutos passado da aula dele, eu já não conseguia mais... Eu parei. O meu trabalho eu não conseguia mais entender nada. Porque ele estava praticamente apresentando um espelho para mim. O Anderson tá ali. Os sintomas físicos e psíquicos, sabe? Total, aquilo que eu já sentia há tantos anos, e eu não tinha a menor ideia que era depressão. Cara, a gente nem fala que é depressão, né, que tem depressão. Você falou agora na palavra, né, do suicídio, tão temido. Suicídio é temido. Não, mas o que eu falo, temido em termos de tabu social, né? E eu acho fundamental você trazer isso aqui. E o meu trabalho, né, dentro dessa área, que começou com Depressão Não é Frescura, e depois, hoje, né, eu faço parte do corpo docente de cursos de suicidologia, né, trabalhando tanto a prevenção quanto a pós-venção. Então, eu trabalho muito nessa articulação que a gente precisa ter para mostrar o alerta, o quanto isso é urgente falarmos, tirarmos mitos e lendas em torno dessa questão do suicídio, porque nós precisamos nos preparar, seja ali para a gente tomar o autocuidado, né, que é fundamental, principalmente até para o transtorno mental, e outras diversas situações que a gente visualiza. Estudando a questão da suicidologia, você vê que tem diversas estatísticas que mostram padrões ali que você fala, poxa, então talvez se eu não fizer o A, o B e o C, eu tendo a ter uma probabilidade bem menor. Então, sabe, você começa a desenvolver recursos ali, tanto, né, hoje eu sou medicado, né, fui, depois da identificação desse estudo lá do IPQ, passei por psiquiatras, por
por psicólogos e tudo mais, até ser diagnosticado lá com depressão. E aí comecei minha batalha, minha recuperação, né? Então comecei a tomar medicamento, lidar com o bônus e o ônus, né, do medicamento, né? E muita gente para ali nesse começo, porque, pô, você tá ruim, começa a tomar um medicamento, você fica pior, e aí você fala, pô, paro, né? Muita gente para. Muita gente para. O que é um erro, porque você precisa fazer diversos ajustes, ou do medicamento, a alteração do medicamento, ou a dosagem, enfim, né? E também, assim como a depressão é um transtorno mental que é multifatorial, a solução também passa por essa questão multifatorial. Então eu vi que são diversas áreas que precisam ser trabalhadas nossas, justamente para fazer com que a nossa guarda esteja alta para enfrentar a vida, as suas adversidades e tudo mais. E uma das questões, né, que um dos maiores medos dos humanos é relacionado à parte do suicídio. E se eu penso, né, nessa questão para mim, ou se acontece isso no meu redor? Eu já tive 2 casos de suicídio na família. Cara, é um tsunami que acontece, é uma implosão imensa, com ondas devastadoras ali, né? Dentro desse universo da suicidologia, ele fala ali que são, no núcleo duro, de 10 a 12 pessoas são impactadas diretamente. Não, lógico. Então, é muito complicado. Aí, quando eu vi o tamanho dessa história toda, e eu comecei a buscar ajuda especializada, né? E eu comecei, nessa ajuda especializada, eu comecei a engatinhar. Eu falei, pô, é possível, né, eu voltar a ter bem-estar? Porque eu era mais um zumbi corporativo, como a gente vê, centenas de milhares por São Paulo, Sim. pelo Brasil, né? Você vê as estatísticas relacionadas à depressão, né? São altíssimas. E agora, talvez o grande legado da Covid em termos de transtorno mental seja a ansiedade, né? Então, quando eu vi toda essa... né, eu olhei para mim, no espelho, olhei para o meu lado. Meu pai teve Alzheimer, você me ajudou com relação ao meu pai, num momento dificílimo. É verdade. Você estendeu a mão para mim, também nunca vou esquecer isso. Faz tempo. Que você fez. Não lembrava foi disso. Sim. 2015 isso. Então, sabe, a hora que eu vi o caos instalado, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, nesse meio tempo, eu apresentava um programa no UOL. E aí, aquelas sortes tremendas, eu entrevistei o Wellington Nogueira, o fundador dos Doutores da Alegria. Cara, acabou o nosso bate-papo. Era um programa chamado Café na Web. Eu assim, segurando o queixo, falei, velho, como é que eu fosse passar assim quando eu crescer? Cara, eu sentindo, sabe, um porquê viver, uma coisa tão... Claro, tem problemas como a gente, sim, né? Claro. Mas ele tinha um belo porquê de viver. Ele tinha construído um legado extraordinário de mais de 20 anos, impactando milhões de pessoas, diretamente e indiretamente. Aí, claro, né? Quando eu falei isso para ele, ele falou, cara, vem fazer alguns cursos de clown com a gente lá nos Doutores, né? Para ver se... rola. E ali, a faísca começava a acontecer. E eu vi acontecendo isso comigo. Foi uma das grandes ferramentas de me tirar literalmente do fundo do poço, porque eu vi que era possível voltar a ser feliz. Lembrando, junto com isso eu estava tratando medicamento, né, equilíbrio. Exatamente. Então não era só o palhaço, o nariz e acabou. Não, era uma série de itens. Tinha melhorado a alimentação, atividade física, o combo. Beleza. Você sabe que, te interrompendo, você sabe que hoje a medicina... ou a saúde, né, de uma forma geral, ela é totalmente multidisciplinar. Não existe mais nada que é o médico. Nada. Tudo que a gente faz em medicina hoje sempre tem vários profissionais cuidando do paciente. Essa ideia e essa noção que o médico tinha, que ele era o centro da cura e do tratamento do paciente, ela não existe mais. Isso é um conceito ultrapassado. Médico sem nutricionista, sem psicólogo, sem fisioterapeuta, sem a enfermagem, sem todos os profissionais da área de saúde, não é nada. Você não consegue cuidar de um cara com depressão sem ter uma terapia associada, sem ter uma atividade física de um educador físico que vai ajudar esse cara a sair da depressão. A dor é assim, então tudo isso é multidisciplinar. Então esse é um conceito super importante hoje em dia, assim,
por mais que o médico ache que ele é o centro do universo, que a gente tem todo existia todo esse glamour médico, né, do branco, né? Isso caiu por terra. Então, hoje a gente trabalha da mesma forma, com a mesma importância de todas as equipes. Isso é muito importante. Complementar. Isso legal, é importante, cara. porque uma coisa é complementar da outra. Né? O que o psiquiatra faz, geralmente ele não consegue fazer o que o psicoterapeuta faz. Sem dúvida. São coisas diferentes, com abordagens diferentes, que funcionam junto com o paciente. Então, isso é um ponto importante, assim, você falou, né, que tem um monte de coisa junto, e é isso, né? É você ter toda essa gama de tratamento junto, porque é suporte, né? Mesmo outro dia veio aqui a Renatinha, que estudou comigo no colégio, uma nutricionista, chama Renata Rea. E ela fez colégio comigo, né? Aí a gente se reencontrou aqui, liguei e tudo, ela tá para vir fazer um podcast aqui com a gente também. E aí, conversando com ela me contou várias coisas. Mas, pô, tem dieta para... Você sabe que tem nutrição para dor? Para dor eu já sabia, porque eu fiz dor. Mas sabia que tem nutrição para paciente que tem endometriose? Eu falei, pô, não sabia que tinha isso para endometriose. Então é multidisciplinar, legal, é legal, né? Claro, é legal. Claro. Eu acho um negócio fantástico, porque você tem um monte de gente te suportando. Pro cara que está doente, é a melhor coisa você se sentir assistido, né? Claro, um monte de gente na sua volta, não é? Mas, aí, por exemplo, no meu caso, eu me alimento de alimentos ricos em triptofano. Tem isso. Né, que ajudam ali na questão lá da serotonina e tudo mais. Então, esse mundo, na verdade, se abriu para mim. E da mesma forma que você fala, né, do multidisciplinar. Cara, eu passei com esse projeto em presídio, em ONGs, em clínica de reabilitação para dependente químico, hospital psiquiátrico, escola, vou em empresa, um puta monte de lugar. E eu vejo que, na realidade, a sociedade é assim. Nós humanos somos assim. Nós somos complementares. Então você tem um pouquinho... Sim, lógico. Né? Um pouquinho com o meu pouquinho, com outro pouquinho e tudo mais. E aí, né? Acho que também o conceito do super-humano tá caindo por terra. Sim, isso né? não existe mais, né? E eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa dar as mãos para que juntos somos mais, né? Sim. Então, da mesma forma que a tecnologia, de certa forma, ela aproxima por um lado, mas ela distancia. Né? Na grande realidade, por conta dos processos, as facilidades e tudo mais, eu acho que a gente já entendeu o que pode ser digitalizado. E daqui para frente... bons encontros com amigos, e a gente chegar e parar e tomar uma cerveja, de trocar uma ideia e tudo mais. Dá para fazer pelo Zoom? Puta, até dá, mas, cara... Não, Zoom já é um negócio que é insuportável, ninguém aguenta mais Zoom, ninguém aguenta mais coisas... eu acho que uma coisa muito boa do digital é menos reuniões, né? Essa reunião poderia ser um e-mail, né? Tem muito isso, né? Sim. Mas tem muitas reuniões que a gente consegue hoje fazer pelo Zoom, que você não precisa estar aqui. Mas interagir no tomar a cerveja, no jantar, no encontrar e tomar um café, sem dúvida é primordial para a gente, né? Mas então, nós somos de uma geração... Eu escrevi a respeito disso, inclusive na semana passada, o choque de gerações, né? Os imigrantes digitais e os nativos digitais. Nós somos imigrantes digitais, os nossos cabelos brancos já nos condenam por conta disso. Nós somos muito touch skin, versus os teus filhos já vêm nessa geração onde o socializar cada vez mais está no screen. Né? No screen, é isso mesmo. Existe... Eu vejo isso muito, meu filho, que ele fala... Eu falo, pô, você fica tanto no videogame? Ele fala, pai, porque eu fico com meus amigos. Gente... E realmente, eu já fiquei ali perto para ver como é que funciona a dinâmica. E é uma dinâmica de eles ficam jogando, ficam brincando, ficam se zoando, né? Tipo, o que a gente fazia junto jogando bola na rua, quando a gente fazia, ou a gente ia para casa de alguém jogar videogame, que tinha um videogame, né? Não é todo mundo tinha videogame, era um outro. Hoje ele fica ali nessa socialização, né? Assim. Mas eu vejo que eles também buscam muito os encontros também. Então, é que o que eu vejo dessa galera, né, essa imersão digital, eu vejo que o quão é importante para eles o toque e a presença, coisa que nós, como pais e educadores,
estamos muitas vezes terceirizando porque a gente não tem tempo, por diversas prioridades, aquela coisa toda, e a gente acaba oferecendo a esta nova sociedade o que eu chamo de transtorno com déficit de atenção, mas não é um transtorno mental. É literalmente o déficit de atenção. A minha atenção contigo, se houver, ela está com problemas. Porque sempre tem um intermediário entre a gente. Ou a tela está quebrando o nosso olho no olho, o nosso tete a tete, ou muitos estímulos para tudo quanto é lado. Por isso que o celular se transformou no melhor amigo do homem. Sim. Por causa das notificações. Né, o nosso cérebro adora... É viciado, né? Adora, ser lembrado, né? Então, eu vejo... Sabe, e voltando à questão do suicídio. Os jovens hoje, dentro dessa nossa sociedade, que está doente, que está precisando muito de ajuda, os jovens são a corda mais frágil da nossa sociedade. Porque, além deles não terem a maturidade que a gente tem, talvez um pouco mais de resiliência para enfrentar as porradas da vida, porque tem hora que a vida vem e bate de forma sem dó, impiedosa, né? E de forma sequência. Cara, parece sei lá, um monstro do MMA te pegando no corner ali, te arrebentando. Você sabe que em casa, quando eu ouço as reclamações, né? Assim, tipo, não sei o que, não, pô, não sei o que, não sei o que lá. Ou quando eu ouço isso no hospital, tudo, eu falo assim, vai piorar. Vai ficar pior. E eu sempre falo, a minha frase motivador é assim, nada é tão ruim que não possa piorar na vida, entendeu? Então assim, você tem que estar pronto sempre por pior que seja. Infelizmente, você vai ser uma porrada, entendeu? E outra coisa que eu falo, que meu filho, ele falava pra mim que era desmotivador, mas que não é. Falou, a vida, ela não é fácil, a vida não é uma tranquilidade. A vida é feita de bons momentos. O mais importante da vida são os bons momentos, porque 90% da vida é ralação, é provação, é estudar, é trabalhar, é ir lá, resolver o problema, sair do hospital, vir fazer podcast em vez de ir para casa, entendeu? Dar plantão à noite. O seu também, sua função, você vai, trabalha, tem dia que você vira, você vai trabalhar de final de semana. Sim, a vida é isso. Sim. Agora, os momentos pequenos, aqueles que você para com seu amigo, toma uma cerveja e dá uma risada, esses são os grandes momentos da vida. São pequenos, mas são grandiosos. É o que te motiva. É o que motiva a sua vida. Né? Motiva eu vir para cá trabalhar e acabar aqui 9 horas, a gente sentar aqui e tomar uma cerveja vendo uma TV, eu, o Sergião e o Gabriel. E bater um papo e eu ir feliz para casa por causa desses 25, 30 minutos que nós demos risada aqui. Quer dizer, a gente gargalha aqui, né, de rir, porque é muito bom, a vida é muito boa com a gente aqui, a gente dá muita risada, então a gente sai feliz. Então acho que tem muito isso também, né? A gente tem que valorizar os momentos bons. Sim. E aí você traz esse outro ponto, né? Vocês construíram um ambiente de segurança, um ambiente bacana entre vocês, que além de trabalharem no que gostam, fazer muito bem feito o que fazem, vocês têm essa conexão humana. Então, isso, bacana, né? bacana. Então, traz esse alicerce. Leve, né? Traz esse alicerce e fortalece. Isso é muito importante, até para a nossa própria saúde mental. Sim. Né? Então, a partir dessas diversas ferramentas e tudo mais, eu vi que, poxa, dá para construir alguma coisinha, né? Eu falei, bom, deixa eu escrever um livro a respeito disso. Disponibilizo de forma gratuita o livro na internet, lá em depressão não é frescura.com.br. Dá um close aí, Sergião. Produzi uma série ao lado do Mário Sérgio Cortella, da Monja Cohen, de profissionais, lá o doutor Daniel Barros, lá do IPQ, doutora Rosa Hassan, também lá do IPQ, da área de sono, e um monte de gente muito bacana e generosa quis compartilhar com a gente. Então, produzi uma série de 6 episódios, 20 minutos cada um também, disponível de forma gratuita, tá no canal da Monja Cohen, sabe? Agora estou escrevendo a respeito de ansiedade, desenvolvendo muito conteúdo também para escolas a respeito de cyberbullying, bullying e tudo mais. Então, foi um chamado, né? A partir desse momento, várias situações começaram a acontecer. Por exemplo, eu trabalhava no Google quando você me conheceu. Não, a gente se conheceu em 2012. Eu comecei a trabalhar no Google em 2015. E lá um dia, transitando num lugar e outro lá, o pessoal do Google me apresentou para o pessoal do Unicef, que eles estavam desenvolvendo uma campanha juntos chamada Internet Sem Vacilo.
O que era? Um guia de boas práticas para os adolescentes nas redes sociais. Porque o que acontece? O marketing dos gigantescos, eles jogam vários docinhos na boca de nós, bobinhos, e vai todo mundo lá num efeito manada. Cara, ninguém nem pensa o que é a rede social. Quais são os mecanismos que estão por trás lá que faz com que muitas vezes a gente perca horas, dias, meses, anos somados. Isso causa dependência, isso causa, né, vários benefícios por um lado, mas tem os malefícios por trás que ninguém sabe. Né? A partir do momento que você começa, você se transformou numa grande cobaia. E aí quando você começa a ver para o lado não da saúde mental, mas do transtorno mental, por exemplo, o Instagram ele é considerado a pior rede social em termos de saúde mental. Por quê? Porque ela é uma imagem bonita, tratada com filtro, um texto politicamente correto e olha como é a minha vida. Putz, isso aqui não é, cara. Não é. Mas não é. Mas mesmo você sabendo que não é, se você tiver num dia relativamente vulnerável, com a tua autoestima baixa e tudo mais, cara, você vê aquilo e aquilo te joga lá para baixo. Então você precisa entender o mecanismo, entender principalmente, uma das coisas que eu falo muito é o que você está fazendo na rede social. Qual é o teu porquê na rede social? Não tem problema nenhum, mas pense a respeito disso. Você é mais um caçador de likes da rede social. Qual é o teu propósito ali? Você está estudando, você está vendo gente bonita, o que você está fazendo ali? A minha ideia, principalmente depois que eu comecei a trabalhar para o Google, foi trazer transparência, consciência, para fazer com que as pessoas entendam qual é a função dela dentro da rede social. Quando eu estou falando da criatura e do criador, o criador de conteúdo lá, né, eu dava treinamento para essa galera, fala, beleza, você tem uma fórmula mágica, que você vai receber aqui o teu 1 milhão de likes. Maravilha. Essa fórmula mágica está de acordo com a tua essência? Por que essa pergunta é importante? Porque na hora que esse cara entrar no alvo do júri da internet e o processo de cancelamento, cara, o mundo inteiro desaba em cima de você. Agora, se você tem consistência, se aquilo faz sentido, você não está simplesmente indo na modinha do que todo mundo está fazendo, você sabe o porquê que você está fazendo. E aí pode vir a onda, mas você tem sustentação. Óbvio, vai doer. Nós, com 40 e poucos anos, não temos estofo emocional suficiente para lidar com a mídia e a internet inteira numa avalanche de críticas, de ódio e tudo mais. A gente não tem. Imagina um adolescente. Então, sabe, é tentar trabalhar os porquês para ter consistência, consciência, principalmente a respeito do trabalho. Então, levando isso para o universo, né, dos adolescentes ou dos médicos, por exemplo, né? Eu tive acho que umas 3 semanas no Einstein conversar com médicos que tinham dificuldades ali na comunicação, precisam ir para as redes sociais e tudo mais, mas tem aquela dificuldade. Pô, já tem... Se você digitar anestesia, se você digitar cardiologia, psicologia, qualquer IA, vai ter centenas de milhares. Sim. Agora, como você fala? Como você traz isso? Como você acolhe? Né? Eu começo a trabalhar muito nessas questões para ampliar, que acho que foi até um pouquinho do que a gente fez no começo lá do Quero Passar no TSA contigo, né? De trazer esse teu brilho no olhar, trazer essa consistência. Então, tudo isso, para mim, na verdade, eu estou falando agora sobre uma ferramenta de comunicação, mas que, na verdade, te traz um bom porquê. Você foi para essa parte de educação, né, dos médicos e tudo mais. Pô, cara, você começou a voar nessa parada. Mas principalmente porque eu acho que você tinha um bom porquê. A educação para você é uma coisa muito forte. Conhecendo um pouquinho o teu lado pessoal, né? Sim, né? Sim, é um negócio que eu curto, né? Quanto isso faz os teus olhos brilharem, né? Faz curtir, né? É um negócio que você tem tesão de fazer. Na verdade, né, o sucesso dos alunos, né? Porque a gente fazia... Sim. Começou fazendo uma prova que a gente ninguém faz até passava, hoje, né? Ninguém passava e começava e aumentou a passar. muito, né? A aprovação, aumentou muito o estímulo a esses caras, né? E o mais legal dessa prova do TSA,
E aí eu sempre falo isso para os alunos, eu falo, se você não passou esse ano, eu tenho certeza, você se transformou num anestesista melhor. E você está fazendo bem ao seu paciente. Esse seu ano de estudo foi o melhor ano da sua vida. E eles falam, realmente, esse ano foi muito melhor minha vida. Foi muito mais prazerosa a minha profissão de anestesista, né? Fazendo um paralelo rápido, por exemplo, eu prestei para... Vou dar um exemplo aqui. Eu prestei para anestesia. Aí eu e mais 10 caras que estudaram comigo e tudo mais. 2 ou 3 deles passaram. E eu me empenhei, mas eu não passei. Como eu vou me sentir vendo o teu certificado ali, que você passou? Porra, cara, aquilo vai dói, aquilo vai mexer. A gente é humano. Ou eu sinto inveja, porque, né, é humano isso. Ou vou atrás, né? Ou eu vou atrás e, cara, eu preciso disso, eu quero isso é importante pra mim. Então, eu acho extraordinário. É bacana. Eu via você comemorando que o Joaquim e o José passaram numa prova dificílima, né? Não, e esses caras que passaram, assim, que passam, né, até hoje, quando eu encontro com eles, é uma festa, né, porque... É festa, você né? Foi intermédio. Não, mas tipo... Pô, os caras estão aí hoje, né? Tem muito cara brilhando, né? Que tirou TSA há 8, 10 anos com a gente, né? Então, assim, eu vejo os caras dando aula no congresso, vejo os caras sendo presidente de regional... Que bacana. De anestesia aí pelo Brasil inteiro. Então... Isso é um negócio que me dá muito orgulho desses caras, né? Quando eu olho e eu vejo, eu mando mensagens, né? Falo, pô, parabéns, pô, tô feliz pra caramba por você. E tô mesmo, eu sempre fiquei feliz pelo sucesso deles, né? Porque o sucesso deles fez parte do sucesso que a gente teve também, né? É uma então, cadeia isso é bacana, toda que isso é bacana. Isso outro dia eu vi um postzinho no Instagram, no Facebook, numa dessas mídias, assim, porque eu vejo bastante, eu sempre tô ligado por causa do curso, por causa do portal, sempre fico de olho ali no que tá aparecendo, no quais são as tendências, né? E aí o cara viu lá era um post besta, assim, mas que falava assim, que tinha um cara que tinha sucesso com alguma coisa e o outro cara tava vibrando, né? E aí era um negócio básico, assim, se você entendeu... se você vibrou pelo sucesso dele, você entendeu o sentido das coisas. Era um negócio assim de tipo... Pô, legal que o cara se deu bem, né? Claro. Tipo, legal. Eu invejo muito o cara que se deu bem. Assim, não é que eu invejo que eu quero ser que nem ele. É que eu quero tirar do cara. A minha inveja é ter o potencial do cara, né? Eu desenvolver esse potencial, né? Claro. Eu tenho vários... Também deve ter vários caras que você olha e fala, pô, esse cara é demais, voando, né? Sim, e é legal esse cara, né? Claro. E agora, voltando num ponto que eu acho muito importante, principalmente um recado direto para o teu público, né? A respeito dessa questão do suicídio. Então, você tem fatores de risco e de proteção para tudo, né? Nessa parte também não é diferente. Então, principalmente quando a gente está num nível muito forte de vulnerabilidade e tudo mais, fatores de risco assim violentos relacionados à parte do suicídio quem flerta muito com suicídio normalmente tem um transtorno mental associado a essa história. A estatística fala que é mais depressão, de 90%, com a depressão com a maior prioridade a isso. Você tem a parte da dependência química, também. Né? O abuso do álcool ou das drogas, principalmente até das drogas mais que te impulsionam, né? Porque... estimulantes, né? Estimulantes, justamente. Cocaína, as anfetaminas. Exatamente. Por quê? O impulso é um fator preponderante para a questão do suicídio, né? Então, as pessoas acabam buscando uma solução definitiva para um problema que era temporário. Então, o quanto é importante a gente, principalmente nessa hora que a vida eventualmente está batendo, que você está sofrendo no teu sofrimento existencial, seja ele qual for, respeitando, acolhendo, sentindo a dor, mas buscando ajuda, investigando como é que eu faço para fazer esse giro. Cara, isso é fundamental. Um livro que foi transformador na minha vida, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, né? Esse cara começou a entender por que algumas pessoas... Ele é o pai da logoterapia. E por que algumas pessoas conseguiam, dentro de um campo de concentração, não ir buscar no suicídio? Porque os caras eles eram humilhados, passavam fome, doenças do mais variado possível. Ele começou a estudar aquilo, né, visualizar aquilo como um campo de experiência. E a grande sacada desse cara foi entender, ele tem um bom porquê de viver.
Ele precisava sair de lá com aquele estudo que ele precisava dizer ao mundo que os humanos precisam para ter um sentido na vida. Um propósito, né? O Freud lá atrás dizia que era o prazer. Depois o Adler, um pouco mais para frente, disse que era o poder, que dava sentido na vida das pessoas, né? O porquê da pessoa viver. O que os humanos buscam de forma incessante. E o Frankl veio e trouxe, a gente precisa de sentido. Eu preciso fazer alguma coisa que me brilhe os olhos, que me dê aqui, que, claro, me dê a remuneração e tudo mais, mas que faça sentido, que meu coração não bata, mas que ele batuque. E, eventualmente, você tem um trabalho onde, ok, você só é razoável, você tem todos os equilíbrios sociais ali com aquela parte. Mas o trabalho voluntariado, por exemplo, onde eu vou lidar com alguma coisa que faz com que o meu coração, cara, não bata, mas ele batuque. A gente acabou de passar pelo carnaval, seja um tamborim ali, sabe, naquela paradinha máxima. Porque a partir daí você começa a ter vibrações. Você vai um dia, o dia que eu de palhaço, né? Eu fui para a imersão do universo do palhaço, começou no presídio, depois fui para um monte de lugar. Uma vez eu lembro num asilo ali, uma senhora, nunca vou esquecer o olhar da Dona Teresa. Deve ter sido lá 2016, alguma coisa assim. A gente foi lá cantar, né? Era um grupo que a gente tinha canto em qualquer canto. E a gente foi lá. Cara, aquele olhar daquela senhora fala, tá pago esse boleto. Sempre que, sabe, mesmo eu fazendo um trabalho social, um trabalho que eu faço com coração, com tudo, muitas vezes vem as dúvidas, vem gente querer te pisar, te roubar. Eu falo, cara, não é possível, velho. Sabe, numa coisa feita com tanto amor, com tanto carinho para o outro, como é que alguém pode pensar nisso, sabe? Acontece. Isso acontece. Acontece. Mas aí, o olhar da Dona Teresa paga. Assim como tantos outros presentes sim. Né, que eu fui afetado positivamente. Então, por conta disso, cara, hoje eu tenho sentido, eu tenho propósito, o projeto Depressão Não é Frescura nasceu e hoje, né, eu venho estudando e muito. Hoje eu sou parceiro do Corpo de Bombeiros, parceiro do Metrô de São Paulo, né, do curso lá em 2 universidades, desse universo lá de suicidologia e tudo mais. Então, estou muito feliz, Estou no melhor momento da minha vida, estudando demais. E agora, mais importante para mim ali foi o seguinte: eu comecei essa história, eu queria até, indo para as linhas finais aqui do nosso encontro, não tenho ideia do tempo, mas eu não posso deixar de falar isso. Lá atrás, o universo lúdico, ele acendeu. A pólvora começou a acontecer por conta da ludicidade. Depois, o meu primeiro trabalho de uma forma mais consistente, eu fiz a clown terapia. Reuni um grupo dentro de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Carapicuíba, num trabalho extraordinário do Dr. Ronaldo Campos, um dentista que fez da vida dele. Ele construiu, cara, um lugar extraordinário, custo R$0. Um cara decente, um cara humano. E lá eu fiz durante 8 semanas um encontro com clown terapia. Ali eu vi os humanos sendo transformados, pessoas que foram resgatadas ali como é que chama? Da Cracolândia. Não a Cracolândia de São Paulo é muito melhor que a Cracolândia da cidade. Cara, depois que eu tive a Covid, minha memória foi da cidade ali do lado de Osasco, eu acabei de falar. Como é que chama? Oh, meu Deus. Bom, falhou. Daqui a pouco eu lembro. Carapicuíba. E esses caras, eu vi eles se transformarem, primeiro, corpos enrijecidos. Eu comecei a ver corpos mais disponíveis, mais maleáveis. Depois disso, eu vi que além do corpo, o sorriso começou a aparecer. E depois do sorriso, a interação social entre eles começou a... Sabe, os caras começaram a pensar em grupo, em família, em tudo mais. Coletivo, né? Coletivo.
E agora, há 2 semanas, eu me deparei com um estudo. Eu não fiz isso, nada científico. Né? Você falou da minha formação. Cara, eu me formei em comunicação social em 2005. Em junho de 2005. Não tem nada a ver com esse universo. Mas o estudo, isso me dá um tesão monstro. Mas a formação tradicional não existe mais, né? A formação tradicional hoje ela vai acabar, né? A universidade, a ideia da universidade, ela vai diminuir muito, né? Hoje as informações estão no mundo, né? É óbvio que a gente tem regras e leis, mas hoje a gente consegue estudar muito mais coisa e ter muito mais coisa à nossa disposição, muito mais informação, o que faz a gente ser maior, ser mais culto em várias coisas, né? E isso é ótimo. Mesmo você não tendo a formação, você podendo estudar e desenvolvendo isso, é fantástico. Eu estou desde 2011 estudando a respeito, né, do universo, principalmente da depressão. Depois comecei a consumir conteúdos lá de psicologia, filosofia e tudo mais. Não, e outra, você faz isso em prol das pessoas. Você não faz isso em prol só seu. Né? Para você também isso faz um bem... Bem demais. Eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço isso porque me faz muito bem. Mas é uma parte muito bacana. E eu me deparei, há 15 dias, com um trabalho de mestrado de uma moça chamada Adalgisa... Puta, minha memória, não lembro de mais nada. Adalgisa, lá da Universidade de Santos, um trabalho de mestrado, que ela cientificou tudo aquilo que aconteceu comigo e que aconteceu dentro da clínica de reabilitação para dependentes químicos. Então essa moça mostrou a potência da ludicidade na recuperação de humanos. E a partir de agora eu estou desenvolvendo um conteúdo sobre ludicidade, né? Sobre essas ferramentas que podem realmente, cara, estender a mão para quem está no fundo do poço. Começando, fazendo um trabalho inicial, eventualmente de respiração, um trabalho de flexibilização corporal, sabe? O teatro, junto com o trabalho expressivo, corpo, voz, alma, tudo voando junto, é possível. Lembrando, é só uma ferramenta potente junto com mais outras diversas, né? Não estou falando que ela é a salvação do planeta. Mas eu estou acreditando cada vez mais e essa tese de mestrado me comprovou tudo aquilo que eu vi de benefício acontecendo comigo, com aquele grupo e com as pessoas que participaram. Eram pessoas do CAPS, com diversos tipos de transtorno mental e todas elas flertando com o suicídio. Então, estou muito feliz, cara, vibrante e com muita coisa para fazer, irmão. E o Instituto, como é que ele funciona? Você tem esse instituto que chama Gente Feliz. Ele é um instituto, né, é um instituto virtual, né? Ele não tem uma sede nem nada. Exatamente. Virtual. Porque não tem grana, porque nada acontece nesse sentido, né? A minha ideia num futuro, o que eu quero ser quando crescer, é ter um espaço físico onde a gente consiga acolher essas pessoas e fazer... Bom, enfim, eu tenho a minha utopia, né? O meu sonho nessa história. Mas o ponto real do Instituto, o que o Instituto faz, é desenvolver soluções, sabe? Onde eu vejo que tem problema relacionado a essa parte, conflito, agora que eu estou falando, né, a respeito de gerações, dos imigrantes digitais e dos nativos digitais, eu tento ser um interlocutor ali, um cara para fazer mediação de conflito. Então, eu entendo, eu consegui fazer uma imersão muito grande no universo dos jovens, e eu entendo o que os pais hoje precisam fazer para entrar lá. Os pais são convidados dentro da casa digital. Lembrando, a casa digital, ela é ilimitada. Você pode tudo. Você tem os teus amigos, você tem um mundo de acordo como você quer. Que é diferente do mundo da vida, né, o offline. Então, eu levo os pais para o universo da casa digital, onde lá eles são um convidado. E a partir daí, eu começo a fazer com que eles comecem a estabelecer um diálogo para principalmente estabelecer um senso crítico com os adolescentes. E a partir daí não tem que ser assim ou é assado. Claro, o pai na figura de autoridade, para um adolescente ser um adolescente, um pai tem que ser um pai. Então precisamos ter as regras, os dizeres de não e tudo mais, mas principalmente entender como esses caras funcionam, a linguagem dele, porque hoje o que a gente vivencia na realidade, são 2 idiomas que não se falam, que não tem tradução. Por isso, cada vez mais o afastamento. E detalhe, daqui a pouco a gente está
entrando na Web 3.0, na geração dos avatares, no metaverso, né? Aí a gente vai para um outro ambiente onde esse abismo... Isso é gigantesco. Ele já é muito grande, mas ainda dá. No metaverso, claro, eu só consigo fazer um exercício de futurologia, mas entendendo como está o comportamento dos adolescentes hoje e para as ferramentas que virão por aí, nessa parte principalmente do modelo ideal de ser humano, ou da imagem que eu quero passar, vai ser a ferramenta do ego, assim, no mais alto nível. Nós teremos grandes desafios por aí. Muitos. Então, eu tento ser um interlocutor, sabe? Então, eu desenvolvo um projeto gratuito para a escola de periferia dos extremos da Zona Leste e Sul da Prefeitura de São Paulo. Fiz isso há, sei lá, 2, 3 meses. Aí, depois disso, fui desenvolver um projeto para o liceu, um colégio franco-brasileiro, aí já é um colégio já de uma galera de grana e tudo mais. Então, eu tento fazer... Todo mundo que me contrata, eu falo, beleza, exatamente esse mesmo projeto a gente vai fazer para uma ONG. Quem é essa ONG que você conhece e confia? E aí eu tento fazer com que essa cadeia comece a girar. A minha ideia dentro da minha, do meu sonho, da minha utopia, é fazer com que eu tenha projetos sustentáveis do universo corporativo e tudo mais, que me permitam criar isso e fazer essa disseminação da mesma forma como foi o livro, de forma gratuita, a série de forma gratuita, que eu consiga ter acesso a muitas mídias, a muitos meios, para poder compartilhar essas situações como prevenção ao suicídio, pós-venção ao suicídio, depressão, ansiedade, borderline. Vou fazer ainda em homenagem ao meu pai a respeito do Alzheimer. Então, é isso que eu quero. Quando essa cabeleira branca se esvair e ficar branco ou careca. E para te encontrar, deixa aí como que te encontra na internet? Você tem página, YouTube? Este episódio aqui será seu também, você coloca lá nos seus canais, vai estar nos nossos canais, vai estar no nosso Instagram também, a divulgação, por isso que é importante que você coloque aí onde te encontram, quem quer fazer um trabalho de prevenção do suicídio, que eu acho que é super importante. Eu acho que eu que vou também te chamar para fazer essa prevenção do suicídio lá com o público jovem do hospital, com os estudantes. Eu acho que é um público impactante, mas quem quiser saber mais do Instituto Gente Feliz, quiser assistir esses vídeos que você falou aí com Cortella, eu lembro que você me contou que você tinha um monte de gente famosa que tinha tido depressão, né? Tinha um apresentador famoso, não sei o que era. PC Siqueira, que depois foi cancelado na internet, nem se fala o nome mais dele. Tem várias pessoas que eu sei que famosas que deram testemunho para você, cantor, um monte de gente legal. Então conta aí pra gente, deixa aí o merchan, faz o seu merchan aí, deixa o seu merchan do seu trabalho voluntário. Legal. Então, lá no Instagram eu tô como Anderson de Almeida Mendes, no LinkedIn. LinkedIn é Anderson de Almeida Mendes. No Instagram eu tô como Instituto Gente Feliz. A série, se você digitar Depressão Não é Frescura, no canal da Monja Coen tem uma série ali, né, com esses 6 episódios e mais um trailerzinho que eu fiz de 2 minutos e meio, mais ou menos. O livro, Depressão Não é Frescura.com.br, você pode baixar gratuito a versão em PDF. Legal, né? Tem PDF, bacana. Tá lá totalmente disponível também para os humanos. E, bom, é isso. A ideia é a gente sempre somar. Então, onde eu chego no meio dessa história? Eu não sou um profissional de saúde e não serei. Essa não é a minha missão. Eu sou um comunicador. Então, eu pego o assunto papo sério e levo de uma forma lúdica, porque eu acredito muito na ludicidade. Esse projeto nasceu comigo, indo no presídio, indo de fralda, pantufa e chupeta, que era o meu personagem do bebê, falando sobre depressão, a questão da importância da inteligência emocional, ainda mais para aquele público mais conflituoso e tudo mais, onde tem as emoções muito à flor da pele. À flor da pele. Caldeirão, né? Caldeirão total. E junto com isso, né, eu tento fazer essa comunicação de uma forma leve, de uma forma humana, e onde eu estou absolutamente disponível para o encontro. Eu acredito muito no poder do encontro, no poder da ludicidade e no poder dos humanos. Então eu achei o meu papelzinho aqui. Legal. Né?
Não sou um profissional de saúde, não serei, mas eu acho que dá para jogar, e muitas vezes eu até conversando com especialistas e tudo mais, eles começam a falar, tô aqui com o psicólogo, o Anderson fala, gente, desculpa frustrar, né, mas eu não sou psicólogo e tudo mais, eu só estudo bastante o universo de vocês e tudo mais. Chega no final do papo, eles falam, cara, que bom, porque você traz uma visão de um lugar diferente, de um lugar que conhece quem sofre, mas conhece também um pouco da solução. Então você traz um jogo diferente, você não traz um discurso médico, você traz um discurso humano. Isso para ser um interlocutor de duas situações difíceis que estão inflamadas, pô, tô super satisfeito com esse caminho escolhido aí. Muito bom, a gente consegue colocar todos esses no link lá no vídeo do YouTube, lá embaixo na descrição, né? Então, nós vamos colocar tudo isso lá, porque acho que é importante, né? As pessoas que quiserem fazer qualquer coisa neste ponto, nesta época de depressões, de ansiedade, de suicídios que a gente vê frequentemente. Eu acho que o mundo pós-Covid aflorou muito do que a gente vinha vivendo meio talvez escondido, e eu acho que a Covid foi uma bomba e gasolina, jogou gasolina no fogo. Tem muita coisa que está emergindo pós-Covid. A gente viu a crise de pânico coletivo na escola e tudo mais. Os psicólogos já estavam falando, as questões relacionadas à saúde mental ou os transtornos mentais, cara, vai emergir muito problema ainda por conta de tudo isso que a gente desses anos que a gente viveu, que foram anos difíceis, né? E óbvio, né? E a gente meio que sai da pandemia e entra numa guerra. Obrigado. Entra numa guerra e todos os problemas, né, que a gente tem habitualmente. A gente entra numa crise, a gente estava esperando essa crise, né? Que a gente não imagina que vai ser tão ruim quanto a gente já achava que não ia ser tão ruim, né? Ainda com a explosão da guerra, que é uma atrocidade também, né? Claro. Independente de onde for, é horrível, né? Então, a saúde mental realmente é super importante, tem que aprender a cuidar dela. Eu acho que já tive minhas depressões também, já cuidei, faço as minhas sessões de psicoterapia, acho que é importante, né? Eu até falo isso para os meus residentes, façam terapia nesse momento aqui de sobrecarga emocional da terapia, porque o médico tem muito, né? O médico tinha muita resistência à terapia, né? A psicologia era algo que o médico achava que não existia, que a única função era o terapêutico, era o remédio, né? O médico tinha essa visão, hoje mudou, né, essa visão. Que bom. Então, essa visão mudou muito, então a importância da saúde mental. Então, eu gostaria de te agradecer aqui a honra. Obrigado. Eu vejo o tempo aqui, ele passa muito rápido aqui, a gente precisa ter um break de tempo para que a gente possa falar 3 horas em 1 hora só. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Acho que o seu trabalho é algo excepcional, assim, de uma dedicação de se doar. E parabéns. Valeu, meu irmão. E muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E, humanos, então, quem estiver passando por algum momento de vulnerabilidade, alguma coisa, saiba que você pode contar, né, com muitas pessoas. A gente acaba muitas vezes sentindo até um peso numa situação difícil e tudo mais. O slogan do CVV é falar é a melhor solução. Através do número 188, eles prestam um apoio emocional. A gente tem aqui a terapia que o Du trouxe, tem diversos tipos, né, de tratamento, que a gente... Tem uma frase da minha grande guru, Karina Okajima Fukumitsu, o maior nome da suicidologia para mim, que ela diz, e eu queria encerrar o nosso bate-papo com essa frase. Se tem vida, tem jeito. Então, humanos, acreditem no novo dia, acreditem em você. Precisamos ter esperança para continuar vivendo e vamos seguir a jornada aí. Puta beijo no coração. Valeu, manos. Valeu, pessoal. Assim a gente fecha mais um podcast aqui da Substância P com essa entrevista fabulosa aqui. Muito feliz por isso. E até a próxima. Valeu, pessoal.